Pastor Gilberto Gonçalves, peguei meio de surpresa ontem, foi ontem, né, convite. Microfone. Realmente foi ontem. Ontem só falei para pastor, o tema é tempos do fim. E nós vemos aí, pastor, ontem estava falando na igreja, né, o quanto o mundo tem mudado nesses últimos anos, né, e principalmente agora de 2020 para cá, né, nesses últimos 3 anos, nós estamos vendo acontecer tantas coisas, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, né, acontecer, né, aí temos aí guerras, né, rumores de guerra, temos mais a Venezuela agora na América do Sul, temos, outras questões aqui na América do Sul, né, e também sobre o que é certo está sendo visto como errado, e o que era errado está sendo visto como certo hoje, né. Então nós vemos que aquilo que era imoral, né, aquilo que era pecado, hoje está sendo visto como certo para a sociedade, né, está e aquilo que é moral está errado, né, diante de muitos, né. Então, vemos que o mundo, né, ele já está numa transformação muito grande, muito rápida, né. Os tempos estão passando rápido e com a chegada da tecnologia, né, parece que isso aí, acelerou o tempo, né, acelerou então, este tempo do fim, pastor, vamos dizer assim, um tempo que nós podemos também citar aqui, do arrebatamento da igreja de Cristo, né, porque não vamos ter o tempo do fim ainda, mas sim o arrebatamento da igreja de Cristo. Pastor Gilberto, na sua visão, na sua concepção, o que que o senhor nos diria nesta manhã sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje? Glórias a Deus, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Um fator que facilita nós de expressarmos sobre o momento atual, que é o cumprimento das Escrituras, e o fator que facilita é o fato de nós estarmos vivenciando, estamos vendo com nossos próprios olhos, ouvindo com nossos ouvidos, o cumprimento das Escrituras. E interessante, o senhor mencionou a questão da justiça. Então, a justiça é um fator muito importante, porque, de certa forma, ela é o mediador dentro da sociedade, né? Corrigindo injustiça, evitando que o mal, né, prevaleça em situações de conflito dentro da própria sociedade ou entre indivíduos e também entre nações. E o que nós vemos realmente é o cumprimento daquilo que está escrito, né, ali em 2 Tessalonicenses 2:7, qual já mencionamos em outra oportunidade, que é o mistério da iniquidade. Iniquidade é sinônimo da injustiça. Então, veja que a injustiça é um dos fatores que estarão presentes, né, no final dos tempos. E hoje nós vemos a justiça deixando de ser justiça em muitas instâncias e áreas, sendo, na verdade, injustiça, né? Nós vemos o criminoso sendo privilegiado e o cidadão de bem, muitas vezes, oprimido, né? Como vimos há pouco tempo aí, velhinhas de 70 e poucos anos, 80 anos, com a Bíblia na mão, sendo presas como terroristas. Enquanto que nós vemos, ainda hoje foi noticiado, um famoso traficante condenado a 50 anos de prisão, sendo solto, né? Causando horror,
né? Até nas autoridades policiais. E então essa inversão de valores atinge também a questão da justiça. E nós vemos, por exemplo, só para citar um exemplo bem conhecido e bem atual, né? O julgamento da ONU referente a esse ataque do Hamas a Israel, onde houve mulheres, adolescentes, até crianças sendo violentadas, né? Sendo esquartejadas, queimadas, né? Mulheres sendo estupradas, e os órgãos da ONU de Direitos Humanos não condenaram, né? Aí só agora, 2 meses quase depois, né? Mais de um mês depois, essa guerra já dura 2 meses. 2 meses depois, devido à pressão, né? E à divulgação, porque Israel divulgou para o mundo inteiro, para os principais jornais aí do mundo, as imagens, né? Daquelas atrocidades. Então, para não serem tão assim censurados pela sociedade mundial, eles então largaram uma nota ali, né, levemente condenando. Então isso é injustiça. Quando o bem passa a ser considerado como mal e o mal passa a ser considerado como bem. Esse é um grande sinal que nós vemos hoje em várias instâncias, né, da justiça, dos órgãos de justiça, não só nacionais como mundiais. Há uma inversão clara de valores. Pastor Verdade. Jair. Temos aí uma inversão de valores e a gente pode analisar não só no mundo, né, mas como no meio evangélico aí com muitos escândalos, né, escândalos terríveis aí, coisas terríveis acontecendo. Então a gente, né, percebe, é um cumprimento das escrituras, né, é um cumprimento das escrituras. Nós estamos cada vez mais nos aproximando do arrebatamento e com isso também, né, tudo está se formando. Então ontem eu falava até na igreja que tem coisas que vão acontecer que já não está mais no controle da igreja, né, não está no controle da oração da igreja. A palavra de Deus ela vai se cumprir, né, ela tem que se cumprir, né. As profecias da palavra do Senhor, elas têm que se cumprir, elas vão e estão também se cumprindo nesta última hora. Vemos aí a apostasia também, né, de pessoas que pregavam a verdade e hoje seguem a mentira, né, seguem a mentira, abandonaram, né, a verdade das escrituras sagradas, né. Então, eh, nós podemos dizer, assim, que tudo está se cumprindo, e um dos grandes sinais para a igreja, no caso a igreja, seria a apostasia. Esse sinal aí não é para o mundo, né, mas é para os crentes, somente para a igreja. Pastor, vemos aí também Israel, como o senhor citou, né, numa guerra, né, uma guerra aí, né, sem precedentes, acusações contra Israel, né. Vimos ali também aquela situação, do cessar-fogo, né. Antes da retomada da guerra, Israel foi novamente atacado, né, novamente atacado. E se nós vermos aí, né, olhando para Israel, né, muitos condenam Israel, não o Hamas, né, que é um grupo terrorista aí, né, condenam Israel, né. Israel estava quieto, né, uma nação que estava ali em paz e de repente foi atacada, né, de surpresa, né, numa uma covardia sem precedentes, né. E se nota, né, que alguns países são a favor do que aconteceu em Israel. Então é o certo virando errado, né, e o errado virando certo. Pastor Gilberto. Pastor Jerry, a Bíblia nos ensina, nós devemos orar por Israel, né? Mas, como o senhor mencionou antes, há coisas que acontecerão, né? Quer oremos ou não, acontecerão. Israel, nós precisamos entender que, ainda que oremos pela paz de Israel,
é bíblico, precisamos orar, porque está escrito, né? Oremos pela paz de Israel, mas precisamos também entender que Israel, daqui para diante, vai sofrer. Não existirá mais paz para Israel. Anotem isso. Por quê? Porque a verdade é uma: Israel só reconhecerá o Senhor Jesus como seu Messias após ser derrotado, após estar em grande angústia e grande aflição com o cerco, né, de Jerusalém na grande tribulação. Então, ou seja, é um afunilamento contra Israel, é um afunilamento das nações, se juntarão, vão se juntando. Hoje nós já vimos aí, inclusive em faculdades americanas, né, grandes protestos contra Israel. Muitas nações já são contra Israel, e veja bem, isto é altamente esclarecedor. Israel não atacou nenhum país, né? Não tomou iniciativa de agredir nenhum país vizinho, mas Israel foi invadido, agredido violentamente, de forma bárbara, terrível. Foram ataques terroristas do mais alto nível de crueldade. E mesmo assim, várias nações estão, né, condenando Israel. Então, isso é só um ensaio, é só o começo. Aumentará o número de nações e de instituições, né, autarquias condenando a nação de Israel, principalmente agora, com prosseguimento e recrudescimento da guerra, né? O nível de condenação à nação de Israel só vai aumentar. Após o arrebatamento da igreja, então haverá ali 3 anos e meio, né, em que estará valendo o pacto com Israel. Mas na metade dos 7 anos, ou seja, na segunda parte, então, da grande tribulação, será rompido esse pacto e a guerra, então, realmente será total, do mundo inteiro, contra a nação de Israel. E Israel, então, no fim da grande tribulação, se verá totalmente perdido, sem ajuda, sem socorro, né? Vendo, vai chegar a vislumbrar pelas suas estatísticas, seus estudos estratégicos, eles vão olhar, acabamos como nação, vamos ser realmente varridos do mapa, é o fim de Israel, não tem mais escape. Então, neste momento, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, vindo em glória com a igreja, né, para salvar Israel. Aí eles reconhecerão o Senhor Jesus como Messias, porque vai chegar na hora de salvar eles, eles não têm outra opção, né? E realmente serão, então, convencidos em seus corações que Jesus é o Messias. Mas daqui até lá, sofrimento para Israel. Essa é a verdade. Verdade. Pastor, se o senhor quiser fazer alguma leitura, eu estou com a Bíblia aqui também, né, para nós fundamentar os nossos temas. E eu vou aqui aproveitando, né, cumprimentando aqui o pessoal que está na live. A irmã Elisandra Silva, né, está conosco. Obrigado, irmã Elisandra. Ela coloca ali, compartilhe, né? Deus abençoe. Irmã Lília Maria também, né? Paz, Senhor Jesus Cristo, pastor Gerry, pastor Gilberto, demais irmãos videologados. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Já dei o like, já compartilhei. Obrigado, irmã Lília. Deus abençoe. Também conosco aí a irmã Elza Lapinski, paz, Senhor Jesus, pastor Gerry e pastor Gilberto. Ela é da cidade de Osório, litoral do Rio Grande do Sul. Também, né, a Elisandra Silva, ela comenta aqui a desculpa, né, a desculpa para não apoiar Israel é o ataque deles contra o Hamas, que se esconde atrás dos palestinos, usando até mesmo como escudo, né? Elisandra Silva coloca aqui, mas sabemos que a palavra está se cumprindo. Verdade, né? A palavra está se cumprindo. Irmã Lília pede, né, ajuda em oração aí pelos seus familiares. Vamos orar.
E a irmã Elisandra Silva coloca aqui: "E olha, a estratégia do Hamas, se esconder embaixo de hospital na faixa de Gaza. Imagina se Israel ataca o hospital, todos os outros países colado que ficaram contra Israel, se colocam contra Israel, né". Então, né, o Hamas fez isso, né. Infelizmente uma covardia. Por minha vida e revelação. Amém, irmã Lília. Vamos orar, né. Pede aleluia para orar. Nós temos aqui, pastor, temos aqui agora, né, a Bíblia. Não sei se os senhores vai conseguir ver aí, mas o senhor pode falar o capítulo e o versículo, temos a Bíblia aqui para compartilhar também. Pastor GR, é oportuno aquele comentário ali, né, das táticas que o Hamas está usando, e são táticas, estratégias que violam, né, todas as leis de guerra, violam a Convenção de Genebra, por exemplo, né? Na verdade, é incrível, chega a ser incrível como o mundo inteiro não condenou esse ataque terrorista de Hamas, que não vejo precedente, né? Ataques terroristas que a gente tem visto aí até nas últimas décadas, não há precedente para a crueldade que foi usada e está sendo usada ali, né? Na verdade, eles usam os meios mais baixos e morais, antiéticos, né? Como usar os hospitais para guardar armas como esconderijo, né? Enfim, Verdade. todas essas formas ali que certamente, ao sofrer um ataque, haverá perda de civis, de inocentes, e isso vai jogar a opinião pública contra Israel. Isso aí vai continuar cada vez mais. Existe também a, a guerra eletrônica, existe também a guerra de mídia, né? Então, por exemplo, a Rússia está empregando, né, muita tecnologia para divulgar fatos contra Israel, inclusive fake news, né, contra Israel e mostrando o Hamas como vítima. E hoje o pessoal não tem critérios, né? O pessoal olha na internet, entende ser verdade. Então, isso também é um fator muito importante, que é a opinião pública. Se o senhor lembrar, há tempos atrás, quando houve a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, ali também, né, os Estados Unidos já enfrentaram uma guerra muito terrível. Ali os guerrilheiros tinham túneis, a mesma tática, assim, é uma tática conhecida já, né, há bastante tempo. No tempo do Bin Laden também usaram muito esses túneis, né, porque é difícil de localizar, é difícil de bombardear, ainda que hoje os Estados Unidos têm uma tecnologia, mas é de altíssimo custo, né? E lá eles faziam túneis, tinham casas, tinham regimentos inteiros dentro do chão. Então, o soldado americano estavam lá acampados, os helicópteros faziam a varredura, os aviões faziam varredura, terreno limpo, eles acampavam, no meio da noite brotavam os vietnamitas debaixo do chão, né? Então, era um massacre tremendo. Mas o grande fator para a derrota dos Estados Unidos foram a mídia, né? Foi a mídia. Por quê? Porque a partir do momento que eles permitiram repórteres, né, jornalistas entrarem lá, e aí entrou a questão política, muitos eram contrários que os Estados Unidos estivessem na guerra, então a velha mídia, né, também tendenciosa, começaram a filmar só as partes em que o exército americano praticava alguma violência, né? E o ápice disso foi quando filmaram aquele militar sul-vietnamita que, com uma pistola, deu um tiro na cabeça e executou o norte-vietnamita. E lógico, esse militar era aliado dos Estados Unidos, né? Fazia parte da aliança dos Estados Unidos contra os norte-vietnamitas. E então aquela foto ali caiu como uma bomba, né, na opinião pública americana,
aí juntaram mais outras reportagens, então, a opinião pública inteira, maior inimigo dos Estados Unidos na guerra contra o Vietnã, foi realmente a própria opinião pública dos Estados Unidos. Então, esse é um fator diferenciado, né? E que eles estão sabendo agora, o Hamas, né, a China, a Rússia, estão sabendo usar muito bem. E o povo que não tem muito critério, né, não vai em busca das informações corretas, né, acaba sendo iludido. Vê como essa questão do hospital, foi noticiado que Israel tinha bombardeado o hospital e matado centenas de civis. E era mentira. Foi um foguete do Hamas que falhou e caiu no estacionamento do hospital, nem atingiu o hospital. Mas a mídia, né, já condenou Israel por centenas de mortes de inocentes, uma mentira. Israel foi lá, entrou no hospital de fato, que tinha informações seguras, e achou lá embaixo das camas de crianças, né, bombas, foguetes, fuzis, então, de fato, usava como uma, uma base militar, né? Assim como vários outros locais. Tem escolas infantis que são usadas pelo Hamas. Então, isso é uma estratégia. É como antigamente era proibido, mas chegou a haver casos de alguém que usava tropas em ambulâncias, né? Mas isso foi caso raro, é considerado crime de guerra. Não se faz. Né? Num palco de guerra, as ambulâncias são consideradas neutras, né? E não são atacadas. Mas, como o mal a cada dia se aprimora, hoje estão usando desta forma aí, e isso realmente é mais difícil, dificulta para aqueles que estão fazendo uma guerra de forma leal, né? Porque acabam talvez perdendo a guerra porque não vão usar os meios sujos como o inimigo usa. Mas tem um porém, pastor Jerry. Israel vai acabar, né, recrudescendo, vai acabar se tornando mais agressivo. Soldados, militares, comandantes que viram, né, as cenas. A gente viu o general, né, chorando quando chegou lá naqueles kibbutz, né, naquelas comunidades, e viram o que eles viram: bebês, crianças queimadas, cortadas, né, coisas horríveis, né, coisas que não dá para mencionar aqui. Eles choravam. Agora, o senhor imagina esses militares na frente do combate lá, né? Eles vão fazer também horrores. Alguns vão, alguns desses soldados vão cometer atrocidades, né? Assim como aconteceu no Vietnã, que muitos soldados americanos, ao ver a violência usada, né, pelos vietnamitas, dali a pouco também, né, saíram fora, como diz assim, né, do seu juízo normal, do seu controle normal, e partiram para a barbárie. Porque uma coisa é certa, a violência gera violência, né? Então, daqui uns dias mais, né, em se prolongando essa guerra, vai começar a vir para a mídia, né? Hoje já apareceu ali a cena de muitas pessoas, muitos do Hamas, né, presos, né, só com a roupa íntima ali, seminus, e já jogaram na mídia ali, né, uma coisa assim, uma barbárie da parte de Israel. Então vai começar a surgir, né? No campo de guerra é campo de guerra. Vai começar a surgir imagens, vai haver excesso por parte de militares israelenses, e isso vai cair na mídia, vai aumentar sim a pressão contra Israel, porque eles vão contar o número de pessoas que foram mortas lá naquele ataque terrorista e vão contar o número de pessoas que já foram mortas pelo ataque de Israel, que já chega aí a 20 mil pessoas, né? Então, isso aí vai ter um recrudescimento e que é lamentável, porque inocentes sofrerão isso. Não existe guerra onde não sofram os inocentes, né? Aqueles que não estão na guerra, que são civis, esses são os que mais sofrem na guerra. O senhor está sem som, pastor Gerry. Tem um áudio de uma irmã aqui
ela é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, a irmã Raquel. Vou escutar o áudio aqui, vamos ver. Ah, eu acho que é uma vinheta de alguma campanha, não posso rodar aqui agora, irmã. Presbítero Darlan, de Palmeira das Missões, né, coloca aqui, tá na sintonia, né, tá na sintonia aí. Irmão, também o diácono Sérgio Busnello, lá de Santa Catarina, cidade Concórdia, no trabalho, ouvindo esta programação abençoada. Deus abençoe, né, o diácono Sérgio Busnello, companheiro aí da Rádio Filial 1 também, que está sempre conosco, né. Então temos aqui, vamos ver aqui, temos mais participação, a participação aí da nossa irmã Lília, né, o certo que o que está vendo a palavra de Deus se cumprindo, né, exatamente, né, se cumprindo a palavra do Senhor. Irmãos, tem um casal Israel com a Aline, o canal, não é casal, o canal, eu conheço esse canal aí da Aline, né, já foi derrubado várias lives dela, mas ela conta o que a imprensa não conta, porque a imprensa mente, né, esses civis que estão sendo trocados pelos reféns. Exatamente, eu olhei no canal da Aline, né, ela mora lá em Israel, e até ela mostrou não, não, nós não vamos entrar nesse tema, tá, irmãos? Nós não vamos entrar, porque senão nós vamos sair fora daquilo que nós estava projetando, né. Mas, né, ela colocou vários vídeos ali, daquelas pessoas que estavam presas, inclusive adolescentes, crianças estavam presas, né, e foram trocada pelos reféns, né. Só que aquelas pessoas que foram trocadas, estavam presas por Israel, foram pessoas que cometeram crimes terríveis, né, crimes terríveis lá, de atos terroristas, é terrível até de ver. Mas vamos para o tempo do fim, pastor. Temos a Bíblia aqui, não sei se o senhor vai enxergar a imagem aqui. O senhor pode dizer o livro e o versículo? Que eu Não vi. Ah, o senhor disse que eu coloco aqui e já boto na tela. Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos colocar aqui então. E os irmãos, né, peço os nossos ouvintes, você que está videologado, capítulo 7, pastor? Isso, 7 e o 15. Depois nós podemos ler mais o 16 e o 17 aí. Peço para os irmãos, então, compartilhar, tá, compartilhar aí, a nossa live, o canal PRGRP, tá. Compartilhe, nos ajude aí, o nosso programa, né, examinando as escrituras, tá. Dependemos muito aí da ajuda, de vocês. Então está na tela aí, pastor. Veja bem, pastor Gélia, antes de ler ali, veja bem, nós precisamos estar atentos para que aqueles que são fatos preditos pela Escritura não se transformem, de certa forma, em uma distração para que não tenhamos o foco necessário naquilo que é mais importante para a igreja. Então, a grosso modo, aquilo que é grande tribulação é bom para nós conhecermos, alertarmos e ensinarmos o povo. Mas, para mim, como salvo, não tem nada de interessante para mim. Eu não vou ficar na grande tribulação, eu não quero ficar na grande tribulação. Então, para mim, não diz nada. Agora, sobre as guerras, rumores de guerras, tudo isso, todos esses fatos, alteração na natureza, uma lista tremenda sobre as coisas que acontecerão no tempo do fim, né? Que coisas que vêm anteriormente, que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso prestar uma maior atenção naquilo que pode me tirar a salvação, né? Eu entender ou não entender a guerra de Israel não me tira a salvação, né? Um vulcão que entra em erupção, um terremoto que acontece, como agora está acontecendo, parece que no México de novo, né? São cumprimentos dos sinais, mas não afeta a minha salvação.
Mas o maior sinal hoje é o que acontece no meio ao qual eu pertenço, no meio evangélico, no meio aonde nós congregamos, onde nós vivemos a nossa vida cristã. É daí sim que vem o maior sinal, e é deste meio que pode vir o ataque, que pode sim me tirar a salvação. E nós vemos o povo muito atento, tem que estar, mas não deve ser a prioridade do crente. Nós vemos os cristãos muito atentos ao acontecimento de Israel, acompanhando hora a hora, minuto a minuto o que acontece em Israel, acompanhando as tragédias, ok. Mas eu pergunto, estamos tendo a mesma atenção para aquilo que realmente pode já estar arrancando a minha salvação? Que é realmente, né, as heresias que estão acontecendo, as apostasias que estão conquistando mais pessoas para os seus erros. E interessante que não foram só os apóstolos que alertaram, como o senhor mencionou, mas o próprio Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15, veja bem, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos. O que é acautelai-vos? É ter cautela, é estar atento, né? Estar com muito cuidado, com muita atenção. Aquilo que eu tenho cautela é aquilo que eu estou com os olhos fixos, 100% da minha atenção. Não posso desviar um momento, né? É a atenção total. Eu costumo usar uma linguagem muito simples, pastor Gé. Quando a dona de casa ela coloca o leite a ferver, pode notar que ela está ali, o leite não vira. Ela virou as costas, o leite derrama, né? As irmãs aí que já derramaram leite em casa vão ver a confirmação que isso realmente acontece. Então, o que se faz para que ele não derrame? É ficar com os olhos em cima e não arredar o pé, porque quando ele subir, tem que desligar rápido, né? Então, isso é cautela, é só um exemplo bem simples de cautela, é estar atento minuto a minuto. Então, olha só o que Jesus disse, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, veja bem, como é que eu vou entender que algo é ruim se para o lado de fora ele é bom, né? É como um bolo envenenado, né? Por fora o bolo é bom, né? É apetitoso, é cheiroso, é agradável, é tudo de bom, né? Mas ali está o veneno, assim como Eva foi iludida lá pelo fruto. Então, veja bem, vem vestido como ovelha. Então, tem aparência de ovelha. E tem aparência de ovelha. Quem olhar, não, é uma ovelha. É uma ovelha. Mas no interior, o interior, como é que eu vou enxergar o interior da pessoa? Então, preciso de discernimento. E além do discernimento, para quem não tem a revelação, não tem discernimento de espírito, Jesus deixou uma regrinha bem fácil, como na matemática, a regra de 3, que é uma regrinha bem fácil de conferir resultados. Jesus disse assim, ó, se não tiver o dom de discernimento, não tiver revelação, tem uma outra forma bem simples que você pode descobrir. Por seus frutos, o versículo 16, estou lendo, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva de espinheiro ou figo de abrolhos? O que Jesus está querendo dizer? Que aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, aquilo que eu digo que creio, deve ser correlativo, deve ser correspondente com aquilo que eu vivo, né? Então, ou seja, eu não posso pregar uma coisa e praticar outra. Se realmente, né, a minha árvore é boa, se realmente eu estou em Cristo, realmente eu estou na obediência da palavra, realmente eu tenho o Espírito Santo de Deus,
eu estou na presença de Deus, obedecendo todos os princípios do Senhor. Eu vivo isso. Então, meus frutos serão isso, né? Agora, o que acontece, né? Ali o 17 vai dizer assim: toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Agora, tem uma coisa, pastor Jé. Ali está dizendo, no versículo 15, que a veste por fora é ovelha, né? Então, veja bem, como é que eu vou manifestar o interior, se o interior eu não vejo? É quando cair a capa de ovelha. E o senhor percebe que isso está acontecendo, né? Essa máscara de ovelha, essa fantasia de ovelha para enganar está caindo, né? Hoje eu recebi um videozinho no cantor aí que tem gente que idolatra, né? Mas aquilo ali eu já tinha visto há muito tempo atrás, que aquele homem não era crente. Aí hoje apareceu um vídeo dele com um colar de ouro no pescoço, não sei se é verdadeiro ou falso, né? Mas deve ser falso como o evangelho que ele vive. E barbudo numa praia lá, seminu, e brabo xingando, vai cuidar da tua vida, deixa a minha vida. Ou seja, caiu a capinha de ovelha. A capinha caiu. E os últimos, esta geração é a geração que está caindo as máscaras. Esta geração é a geração que está caindo as capas dos lobos que usam capa de ovelha. Já vem de alguns anos para cá. Deus está desmascarando nos próprios altares, usando seus verdadeiros profetas. Como nós vimos aí, pessoas que eram idolatradas no Brasil inteiro, né? Bastou Deus usar lá um simples profeta, um servo de Deus lá, com o dom da profecia, um cabecinha branca, que teve a coragem, né, de pregar contra o pecado, teve a confiança em Deus e chegou lá e denunciou o pecado publicamente, né, publicamente e ao vivo, para o Brasil e para o mundo. Aquele profeta tem meu respeito, né, se posso chamar de profeta. Aquele tem meu respeito, porque ele soube denunciar e Deus assinou embaixo tudo que ele falou. Não houve pressão, não houve política, não houve dinheiro que pudesse desfazer aquilo que ele profetizou. Este é o resultado quando o verdadeiro servo de Deus levanta e fala a verdade. Ele é imbatível na sua convicção. A palavra não pode ser derrubada. E foi o que Jesus disse, né? Passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, aquilo que Deus fala se cumpre. Agora, veja bem, pastor Gé, eu glorifico a Deus até, não vê quem não quer, né? Mas quantos que eram idolatrados, meu Deus do céu, eram considerados quase como deuses, né? No meio evangélico. E hoje estão sendo desmascarados, está aparecendo seus pecados, está aparecendo aí, né, o lixo debaixo do tapete. É Deus que está, vamos dizer assim, manifestando. A Bíblia diz que nada há em oculto que não venha a ser revelado, e tudo que está em oculto existe para ser revelado, né? Então, nós, como salvos, precisamos estar atentos a isso. E nós temos referenciais, temos a palavra de Deus, temos, né, o Espírito Santo que nos ensina, que nos faz lembrar as coisas, que nos mostra a direção certa, e temos referenciais também daqueles que nos antecederam na pregação e no ensino do verdadeiro evangelho. Então, a gente tem que cuidar com essas novidades, né, desses lobos. E eu glorifico a Deus que estão sendo desmascarados. Eu glorifico a Deus porque isso vai mostrar para os incautos, para os novos convertidos, onde está o verdadeiro evangelho, né? E o Senhor Jesus, então, ali está falando, ó, acautelai-os. É igual ovelha. Então, onde é que está? Se está vestido de ovelha, onde é que está? Está na igreja. Está no meio evangélico. Está pregando, está fazendo sucesso, está sendo até idolatrado pelas pessoas, mas Deus sabe que ali, debaixo daquela lãzinha ali, né? Debaixo daquela lã bonita, ali tem um lobo, né?
Ali tem um lobo feroz, terrível. E um detalhe, o lobo ele não está ali só para o enfeite. O lobo não está ali só para aproveitar alguma coisa do meio em que vive a ovelha. O lobo está ali para destruir, para devorar, para matar, né? E é o que faz. Como é que age o lobo? Matando a fé, tirando as pessoas da obediência da palavra, tirando as pessoas da obediência da sã doutrina, fazendo que as pessoas percam, né, a sua salvação, saiam do caminho da santidade, saiam do caminho da obediência da palavra, né, e vão atrás da lábia do lobo e acabam sendo destruídos. Paulo, inclusive, lá em Atos, capítulo... Atos 20, 29, né? Se eu quiser botar ali, pastor Rogério. Atos, capítulo 20, do 29 ao 31. Nós estamos vendo ao vivo, a cada dia, né? Estamos vendo o cumprimento dessas escrituras aí. E foi o próprio Senhor Jesus que falou, né? Olha ali, ó. Está aí na tela, pastor. Olha ali, ó. Porque eu sei... Vamos ler o 28. Olha só o compromisso que nós temos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Então, veja bem, nós que ensinamos, nós que evangelizamos, nós que atendemos a obra do Senhor, sobre nós recai uma responsabilidade muito maior. Por isso, nós não nos importamos quando alguém faz cara feia, quando alguém fica bravo, quando alguém acusa, quando alguém ataca, por você pregar a verdade. Olha a responsabilidade ali nossa, né? Nós cuidamos, atendemos um rebanho de ovelhas que custou o sangue do próprio Senhor Jesus, custou o sangue dele. Então, olha a responsabilidade. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, né, bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora vamos ao 29. Por que essa preocupação toda? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O 30. De onde é que vem esses lobos? Eles vêm lá de fora, invadem a igreja. Não, olha o 30 aqui, ó. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Olha só. Qual é o objetivo? É arrancar essas ovelhas, né, de dentro do aprisco, roubar essas ovelhas do verdadeiro pastor e levá-lo para que elas sejam instrumentos da sua própria vontade, ou seja, morrerão espiritualmente. Meu irmão, quantas pessoas idolatram grandes pregadores, idolatram a pessoa que tem uma boa lábia e começa a seguir aquela pessoa. Quando aquela pessoa erra, peca, muitas vezes cai em pecado grave, e a liderança aplica, então, o que está na palavra de Deus, que Jesus deixou prescrito para serem tratados esses casos. O que aquelas pessoas fazem? Em vez de condenar o pecado daquela pessoa, né, aquelas pessoas atacam quem disciplinou. Então, elas abraçam o pecado que está na pessoa. Elas defendem o pecado. Elas tomam um partido, bom, entre o que pecou, que está no pecado, que fez coisa errada, e entre a liderança sadia, que está aplicando a Bíblia, eu escolho ficar com o rebelde, que eu gosto dele. Eu gosto dele, é meu amigo, e tem uma boa conversa, né? Eu vou ficar desse. Isto é seguir o lobo. Isto é cair na lábia do lobo, né? Aquele lobo que se formou no meio das ovelhas, que estava ali no meio das ovelhas, mas que acaba mostrando a máscara.
Então, a gente tem que estar muito atento ali, ó. Cautela, acautelai-vos, né? Porque os lobos estão aí. Mas eu glorifico a Deus, pastor Jerry, que Deus está arrancando as máscaras. Deus está arrancando. Glórias a Deus por isso. Porque imagina se Deus não manifesta o erro dessas pessoas, quantos mais iriam para o inferno, né, sendo engodadas, sendo iludidas. E glória a Deus que ainda temos homens de verdade que pregam o evangelho, não tem amor pela sua vida, não tem amor pela sua fama, pelo seu nome, nem por dinheiro, nem por dízimo alto, mas fica com a palavra. Porque quando nós estivermos diante do Senhor, nós daremos conta de tudo aquilo que fizemos. Se não ensinamos a verdade, nem a nossa própria salvação alcançaremos. Pastor Gé. Glória a Deus, pastor. É isso aí, né? Então, esse aí é mais um sinal do tempo do fim, né? É mais um sinal aí do arrebatamento estar perto, né? E é muito importante frisar ali, né, que vão ser gerados, né, em nosso meio, no meio da igreja, no meio do rebanho. Para quê? Para tentar atrair o rebanho, né, para o erro. Pastor, vamos ver aqui os comentários, temos alguns comentários aqui. Vamos ver aqui, né, a irmã Duda Rodrigues está conosco. Deus abençoe, da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Deus abençoe, né? Ela está aí comentando, compartilhe. Obrigado, irmã Duda. Também está conosco, né, o aspirante a pastor Paulo Jair Lopes, né? Também da capital gaúcha, Porto Alegre, né? Ele coloca ali: paz, Senhor Jesus, pastor Gerry, Adriane e pastor Gilberto, e a todos os ouvintes, que vós, que Deus vos abençoe, creio que quis dizer isso, no trabalho assistindo o programa. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Vós conserva o irmão Paulo Jair, a área Bom Jesus, né? Abraço fraterno, um abraço, meu irmão, querido irmão aí, que é pastor lá da área Bom Jesus, em Porto Alegre. Também a irmã Lília Teixeira coloca ali apostasia e esfriamento do amor. É isso aí, né? Vamos compartilhando aí, irmãos, né, este vídeo. A diaconisa Mariluz Silveira. Mariluz Silveira, ela é, ela é da capital catarinense, Florianópolis, né? Ela é de Florianópolis. Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe, maravilhoso, esses estudos que nos ajudam a vencer no mundo espiritual. Amém, irmã Marilu, diaconisa Marilu, né, da cidade de Florianópolis, lá, Grande Florianópolis, em Santa Catarina, estado de Santa Catarina. Família Dinamar Gandini, a irmã Dinamar Gandini, né, a família Gandini, está conosco, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nossos irmãos da cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, Sarandi, cidade de Sarandi. Simone Fonseca, paz do Senhor, amém. Não me lembro de onde é a Simone, né? Mas que Deus abençoe, não sei qual cidade. A Elza Lapinski, glória a Deus por mais um estudo maravilhoso. Elza Lapinski, irmã Elza Lapinski, é do litoral gaúcho, né? De Osório, cidade de Osório. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos ter bem claro em nossa mente que achegamos para a luz e a luz saindo olhos de Deus, que são como chamas de fogo. Então, ninguém pode se esconder de Deus. Não, ninguém pode esconder de Deus, né? Veio para a luz, vai ser revelado. E uns não vêm para a luz exatamente para não ser revelado. Infelizmente, olha o que ele diz aqui, o aspirante a pastor Paulo Jair. Infelizmente, algumas pessoas tomadas por espírito de engano pensam que vão viver enganado, não se tocam que a qualquer momento Deus poderá revelar as suas más obras. E revela mesmo, né? Deus tem compromisso com o seu povo, jamais deixará nenhum deles confundido, graças a Deus. E o Ministério, Restauração, temos
um grande, que é Jesus. É verdade, né, Jesus aí, o grande, o poderoso. Vamos ver, meus irmãos, vamos ver aqui mais comentários. Irmã Carmen Regina Urique, eu creio que é Porto Alegre, capital gaúcha. Ela coloca ali: "A paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor". Pastor Gilberto, então temos vários comentários aí, né, e nós notamos aí que agora, né, nesses últimos momentos, vamos dizer, da igreja na face da terra, porque aguardamos o o arrebatamento, né, há uma há uma grande investida, né, contra a igreja. Claro que o povo de Deus não será confundido, como diz ali o aspirante pastor, Paulo Jair, né. Mas nós vemos ali um grande empenho do inimigo de enganar a igreja, né, de enganar a igreja, né, e acaba enganando a muitos, porque por não ter um estudo bíblico, por não ser estudante da Bíblia Sagrada, né, porque tem crentes que, né, nunca tem crentes que não leram um livro completo da Bíblia Sagrada ainda, né, existe esse tipo de crente, que são os mais fáceis, pastor, de ser enganados, né, são os mais fáceis de ser confundidos, né, exatamente por não examinar as escrituras. Então nós vemos que nesses último tempo, né, esse tempo do fim, vamos dizer, da era da igreja, por exemplo, porque a igreja vai subir, a igreja vai para o arrebatamento, a igreja não estará aí, pelo menos nós confiamos, cremos, né, que a igreja não estará na tribulação. Há igrejas que pensam que vão passar pela tribulação, né, tem os pós, os médios, tem, né, nós somos os pré, não temos, assim, né, a nossa convicção não nos leva, né, a aceitar que nós vamos estar na tribulação. A igreja não vai estar na tribulação segundo a Bíblia Sagrada. Então, descartamos a tribulação para a igreja, né. Mas, infelizmente, tem muitos que não estudam a Bíblia, né, infelizmente que tem muitos que não, né, até professam a fé em Cristo verdadeiramente, são pessoas sinceras, tá, a gente não está dizendo aqui que não é, são pessoas sinceras, são pessoas que amam a Deus, amam a Cristo, são pessoas que se converteram realmente, né, não praticando pecado, mas falham em não examinar a escritura, né, e não buscar escolas bíblicas, né, não procurar estudos bíblicos, né, inclusive agora, pastor, teremos aí estudos bíblicos na cidade de Palmeiras, né, uma consagração, um jejum com estudos bíblicos no próximo domingo, estaremos lá na cidade de Palmeiras, né, e também, né, aqui na área, no dia 17 nós estaremos, em jejum, né, para a última Santa Ceia do ano de 2023, mas vamos fazer uma consagração com estudos bíblicos doutrinários aqui na área, né, de Planalto Gaúcho, na cidade de Marau. Pastor, então o grande problema, né, está do crente sincero, estou falando de crente sincero, irmão. Tem crente sincero que infelizmente poderá tomar um caminho antes do arrebatamento, um caminho, e já vimos muito isso acontecer, de tomar um caminho de engano, e ser enganado e ser arrastado, né, pelo inimigo. O que o senhor acha disso, pastor? Porque eu creio que há pessoas sinceras, né, pessoas realmente que abandonaram o pecado, mas por não examinar a escritura, por não ter, né, aquele sentimento de ir para estudos bíblicos, escolas bíblicas, né, poderão então ficar aí para a grande tribulação. Pastor Gerry, é uma realidade, né, que as pessoas estão abandonando a palavra. Se eu perguntar na igreja, qualquer igreja, né, qualquer igreja, principalmente pentecostal, se eu chegar num culto de surpresa e perguntar, irmãos, quantos leram a Bíblia hoje?
o senhor vai surpreender com poucas pessoas que pegam a Bíblia. Pessoas que lembram de pegar a Bíblia só para ir no culto. E perguntar quantos versículos ou capítulo você leu hoje. Né? A pessoa vai dizer que não tem tempo. Tem livros na Bíblia que você lê em 1 minuto. 60 segundos tem livro na Bíblia que você lê. O Evangelho de Mateus você lê em 1 hora. A pessoa pega um celular e fica 3 horas. Você pode ler 3, 4 livros da Bíblia, 10 livros da Bíblia. Tem muitos livros pequenos e com doutrinas profundas. As 13 cartas de Paulo são doutrinas para a igreja, que nós deveríamos sabê-las de cor. São regras de fé. Nós deveríamos saber de cor as 13 epístolas de Paulo. Inclusive, Né? Mas isso pastor, é quase uma utopia. Né? inclusive, pastor, para pegar um gancho aqui, sobre a leitura Sim, bíblica, hoje temos o celular, né? Que até no celular você pode ler a Bíblia Sagrada. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, que eu tinha que pegar o horário do meio-dia, depois do meu almoço, eu entrava lá no escritóriozinho e ficava lendo as revistas da escola, né, e a Bíblia Sagrada, estudando lá. E hoje, irmãos, tem até o próprio celular já é uma facilidade de você abrir ali a Bíblia online, né? Em qualquer lugar, na parada do ônibus, dá para ler Bíblia no celular. Não quer carregar uma Bíblia, né, por não ter onde guardá-la depois, a gente sabe que tem pessoas que vão trabalhar, né, então não consegue carregar a Bíblia porque não tem onde guardar ou teme esquecer a Bíblia em algum lugar. O próprio celular hoje, né, se você usar ele como ferramenta, você pode baixar uma Bíblia, né, uma Bíblia que eu agora mostrei aqui, baixa uma Bíblia no celular, na parada pode estar lendo, no ônibus pode estar lendo, né, inclusive com fone de ouvido, até vendo nós no ônibus aí, na live examinando a escritura. Como acontece com a irmã Duda. A irmã Duda no ônibus aí, tá com fone de ouvido aí. Hoje ela não tá no ônibus, né, mas em seguida ela faz isso. Então, é a pastor, vantagem não há que dá para desculpa, né, evangelizar, né? A não há questão é saber usar. Né? tem que saber usar. Então não há aquela desculpa, eu não tenho tempo, né? Porque hoje tem uma tecnologia ao nosso favor. Se nós colocar ela a nosso favor, porque ela pode ser mais uma arma para nos levar, então, a nos desviar do caminho correto das Sagradas Escrituras de Cristo. Mas se usar a tecnologia como o celular, para ler Bíblia, né, para ver o Examinando Escrituras aí pelo YouTube, bota um fonezinho, tá no ônibus, tá nos escutando e nos vendo. Então tem uma facilidade, ou, né, ou outros estudos bíblicos aí, tem uma facilidade muito grande, pastor, mas ao mesmo tempo que a gente vê que tem essa facilidade, nós vemos que tem os desvios de atenção, as coisas projetadas na tecnologia que desviam a atenção da pessoa. Por isso, eu recomendo aqui que a Bíblia seja baixada no celular, não vista online, porque você está olhando online e ao mesmo tempo já aparece mais alguma coisa ali da internet que vai te tirar do foco, né? Então nós tem essa questão. Por tempo não é, por falta de tempo, porque temos a tecnologia ao nosso favor. Pastor, Exatamente. Inclusive, pode compartilhar, né? Pode evangelizar. Quanta coisa pode fazer. Mas, pastor GR, o que que nós vemos olhando a trajetória, né? Olhando a trajetória do meio cristão dos últimos tempos, nas últimas décadas agora, somente nas últimas 3, 4 décadas, o que que a gente observou? O que que a gente tem observado? Que começou a desenvolver-se, né? Começou a desenvolver-se um movimento pelo sentir, né? Pelo sentir e não pelo viver permanentemente o evangelho. Então, como nós somos do meio pentecostal, o que aconteceu? As pessoas começaram, né, a priorizar o sentir. Eu vou no culto para sentir, né, em detrimento do viver o verdadeiro evangelho. Então, começou a se fazer, chegou um certo momento que até criou-se uma separação entre o poder do Espírito e a palavra. Começaram a dizer que a letra mata, a letra que mata é a lei que matava o transgressor, né?
Mas o verdadeiro avivamento, estou falando, frisando, o verdadeiro avivamento, ele vem da palavra e pela palavra, né? O verdadeiro avivamento, ele começa com arrependimento, né? E a fé é gerada para o arrependimento, para a salvação. E de onde é que vem essa fé? Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, a palavra sempre vai ter a primazia, ela é a regra de fé, ela é o alimento espiritual, né? E ela está acima de todas as manifestações do Espírito Santo. A palavra de Deus é soberana e todas elas estão sujeitas à palavra. Se a palavra dizer que tal manifestação está errada, ela está errada, ainda que tenha anjos voando dentro da igreja. Se a Bíblia diz que aquilo ali está errado, né? Ainda que seja a pessoa levantando, flutuando no ar e pregando aquilo. Porque Paulo diz, né, ainda que um anjo venha pregar outro evangelho, seja anátema. Então, o que acontece? As pessoas estão muito em busca de sentir. Então, esquece que o sentir, né, a sensibilidade, o sentimento, ela está relacionada até ao que eu como, né? São os hormônios que são ali influenciados até pela minha alimentação. Então, hoje se conhece muito disso. Então, veja bem, eu não posso ir pelo sentir, sinta ou não sinta, eu preciso estar na casa do Senhor. Tem pessoas que deixam para decidir se vai no culto, se vai na congregação, vai na consagração, de acordo com o que está sentindo no momento. Essa pessoa não vai ir, né? Ah, se eu sentir de ir, eu vou, né? Não, tem que ter o firme propósito, entender que é mandamento, precisamos estar na casa do Senhor, precisamos buscar o Senhor para fortalecer o nosso espírito, porque a carne e o sangue não herdarão o reino do céu. Então, não adianta eu querer alegrar minha carne, sustentar minha carne, que a minha carne tenha prazer e exerça sua vontade, se eu vou acabar perdendo minha salvação por causa disso. Então, veja bem, o que tem acontecido no meio pentecostal nos últimos tempos. Pelo abandono da palavra, a palavra é a regra de fé. A palavra de Deus é o parâmetro, né? Pelo abandono da palavra, as manifestações espirituais ficaram sem balizamento. Elas ficaram fora das normas. Elas ficaram livres, autônomas da palavra. E isso não existe, né? A verdadeira manifestação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, sobrenatural de Deus, é sujeito pela palavra. E como ficaram livres da palavra, então ficaram sem regras. Então, o fogo estranho entrou à vontade. Olha, meus irmãos, o que mais vemos hoje na internet é o próprio povo, até os ímpios, malhando. E eu aqui, né, eu não tenho medo nenhum de dizer que realmente existe muitos fiascos. Os próprios ímpios estão malhando os fiascos do meio gospel. Por quê? Pessoas que abandonaram a palavra do Senhor e estão vivendo de pseudas manifestações espirituais, que não são manifestações do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, os espíritos de engano entram e fazem a festa, porque eles sabem que não há espada do Espírito, né? Que o que ela faz? Ela discerne, ele entra na divisa da alma, do Espírito, né? Não tem a palavra de Deus para dizer que aquilo está errado, vale tudo, virou um vale tudo. E aí os espíritos, né, malignos, com a porta, a entrada franqueada, eles entram e fazem esses horrores, né? Aí vem, que já falamos outra vez aqui, né? Vem a unção do macaco, vem a unção da borboleta, vem a unção do cachorro, vem a unção da risada. Meu, é uma fiasqueira só. Do que urso, nada tem de verdadeiro evangelho. do leão, o leão unção do leão, unção da lagartixa, né? Pastor, vou ter que ver aqui os comentários. Também vamos ouvir os comentários. Eu ia fazer um intervalo para tomar uma aguinha, mas já está quase na hora de terminar já. Passou muito rápido, né? Então temos aí a nossa irmã Fabiana Salazário, né? Ela é
de Colombo, paz, Senhor Jesus, Colombo, Paraná. Deus abençoe a irmã Fabiana Salazar, né? Compartilhe aí no Paraná, irmã, compartilhe para nós no Paraná aí, nos ajude aí no Paraná. Vamos entrar no Paraná aí também, meus irmãos. Também a Glória a irmã Deus. Simone, a Simone Fonseca, ela é da Vila Jardim, né? Porto Alegre. Deus abençoe, irmã Simone. Ela está dizendo que é da Vila Jardim, em Porto Alegre. Irmã Carmen Regina Urique, sou de Cerro Largo, área de Santo Ângelo. Deus abençoe, irmã Carmen, né? A irmã Carmen Regine Urique. Também está conosco a Sandra Caetano Vieira. Paz, Senhor Jesus, área Palmeira das Missões. Deus abençoe, irmã Sandra Caetano Vieira, de Palmeira das Missões. Estaremos domingo aí, se Deus quiser, de manhã já, em Palmeira das Missões. A Duda Rodrigues coloca aqui, é horrível tudo que está vendo, o que está vendo na internet. É verdade, né? Tem coisas aí terríveis aí na internet. Meus irmãos, vamos ver aqui. Pastor, 10h23, né? Estamos já encerrando quase. Vamos entrar outra programação às 10h30 aí, né? O Destruindo Fortalezas com o pastor Rafael Lobato. A irmã Duda Rodrigues coloca aqui: pregam prosperidade e não precisa renunciar mais nada. Tudo muito liberal. Pastora, coisa que nem na Bíblia tem. E o pior de tudo é ver as pessoas defender essas heresias, né? Então, não tem na Bíblia, né? Pastora não existe. Só que, né, como a gente diz, o espírito do engano, né, como o pastor estava falando aí, o espírito do engano está aí. Ele existe, né? E está trabalhando. Vamos ver aqui, pastor. Temos aí também a nossa irmã Sara, a diaconisa Sara, né? Diaconisa Sara. Paz, Senhor Jesus, pastores, na escuta em Chapecó. Olha aí, a Sara está nos escutando, a diaconisa Sara, na cidade de Chapecó, oeste de Santa Catarina. Deus abençoe os irmãos catarinenses do oeste de Santa Catarina. Genésio Teodoro, paz, Senhor, Balneário Rincão, Santa Catarina, área Criciúma, congregação Pedreiras. Deus abençoe o irmão Genésio, né, lá do Balneário Rincão, em Santa Catarina. Como nós temos aí ouvintes em Santa Catarina, meus irmãos, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Também o nosso irmão Lucas Torres, né, Lucas da cidade de Torres, né, Lucas Cunha, cidade de Torres. Deus abençoe estar nos acompanhando aí diariamente no nosso canal e na Rádio Filial 1, né? É isso aí. Muito obrigado, irmão Lucas, da cidade de Torres. Vamos ver aqui quem é que está aqui. A irmã Patrícia, né? Coloca aqui o cartaz, né? Agora, no finalzinho, a gente vai falar aí sobre o trabalho em Palmeira das Missões. Paz, Senhor Jesus, pastores e ouvintes, tá? Estudo maravilhoso. Deus abençoe suas vidas, né? A nossa locutora da Rádio Filial 1, Patrícia Debus, lá de Chapecó também, né? E aí ela está colocando cartaz aqui, ó, dia 10 de dezembro de 2023, nesse próximo domingo, meus irmãos, né? Equipe da Superintendência da Juventude, vamos ter uma consagração regional a partir das 9h da manhã, né? Vamos ter um almoço 14h da tarde, e depois evangelismo e culto na praça às 15h, ensaio do coral, né, da Juventude Músico às 17h30, e às 19h30 teremos o nosso encerramento do Congresso Regional da região Noroeste, Oeste Santa Catarina e também da Serra do Alto Botucaraí. O ano que vem, eu acho que nós teríamos que fazer um congresso lá em Chapecó, irmão, pastor Gilberto, para agradecer aos nossos irmãos de Chapecó, né, que vêm ao Rio Grande do Sul participar dos congressos aqui, né? Então, bom, a irmã Duda, vamos ver o que ela diz aqui. Glória a Deus pelo Ministério Restauração, que se mantém na revelação. É isso aí. Pastor, então estamos finalizando, pastor. Temos 3 minutos. Sem microfone. Precisa ligar o seu áudio. Glória a Deus, em 3 minutos se fala muitas verdades. Eu vejo duas principais coisas, pastor Gerry. Nós temos que fugir e ter cuidado.
A primeira, então, está em Colossenses 2:8. Não sei se você vai conseguir botar aí. Colossenses, capítulo 2:8, né? Vai falar sobre as vãs filosofias. Irmãos, o que mais existe na internet é isso hoje: vãs filosofias, pensamentos de grandes pensadores, e muitas vezes coisas que são antibíblicas, mas as pessoas estão sendo enganadas, estão caindo nessas ciladas aí, né? Isso aí faz com que a pessoa desvie da fé. Tem que ficar com a palavra do Senhor. Um outro grande perigo que existe nas mídias hoje, a Bíblia falou, Jesus avisou, já mencionamos, né? Que serão as profecias. Olha, o pastor já botou, ó. Tendes cuidado. Olha a palavra, irmãos, olha a palavra. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o que as pessoas? Elas vão pelo pensamento do mundo, para agradar o mundo. Essas vãs filosofias vão falar em sociedade ideal, vão falar em tolerância, né? Vão falar que a pessoa não pode fazer exceção se alguém está no pecado, né? Que tem que aceitar todo mundo. Então, é esse tipo de pensamento que está sendo propagado na mídia. A outra, tem que ter cuidado essas vãs filosofias. Fica com a Bíblia, fica com a palavra. Jeremias, capítulo 14:14, né? A palavra do Senhor vai falar sobre os falsos profetas. Jesus avisou, os apóstolos avisaram, né? Toda a Bíblia está cheia dessas referências. E o Senhor Jesus fala, então, né? O Senhor Jesus falou, ali avisou, como lemos ali em Mateus, capítulo 7:15, que haveria os falsos profetas. E o Senhor, já desde a velha aliança, sempre falou, Deus nunca concordou com falso profeta. Deus não dá procuração para alguém falar em seu nome se ele não mandou. Então, Jeremias, capítulo 14:14, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Isso é real, é o que mais tem hoje, a internet está cheia disso hoje. Profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são que eles vos profetizam. Então, cuidado, meu irmão, cuidado. Tem crente que até compartilha a pessoa dizendo, eu sou boca de Deus para a tua vida, Deus me falou isso. Mas da onde? Se não me conhece, nunca me viu, eu não conheço a vida dessa pessoa, né? A palavra de Deus diz que, inclusive, na igreja, quando um profetizar, profetiza um no máximo, 2 de cada vez, e os outros julguem, porque ali a autoridade eclesiástica colocada por Deus, ali os obreiros, né? Os obreiros conhecedores da palavra estarão analisando se aquilo é real, é fato. Agora, as pessoas, meu irmão, muitas vezes nem crentes são. Deixa eu dizer uma coisa, tem ímpios imitando línguas estranhas e profetizando para ganhar likes na internet, e são ímpios imitando o evangelho. Tem satanista falando língua estranha e profetizando em nome do Senhor, como se fosse verdade. E tem crentes, pasmem, tem crentes que estão engolindo essas baboseiras, porque não lê a palavra do Senhor. Vamos observar a palavra. Se essa pessoa vive a palavra, você conhece a pessoa, se ela é obediente à palavra do Senhor, se aquilo que está falando está de acordo com a Escritura. A nossa regra de fé é a Bíblia, ela está acima de qualquer profecia, de qualquer visão, qualquer revelação. Não estou falando contra os dons do Espírito Santo, ai de mim. Os dons do Espírito Santo são legítimos, mas toda manifestação espiritual, ela tem que estar debaixo da tutela da palavra do Senhor. Amém? Não se deixe enganar por esses falsos profetas de telebênção, de teleprofecia, profecia instantânea, recado instantâneo, né? Não se deixe enganar por isso. É melhor você pegar a sua Bíblia, sentar lá no cantinho do teu quarto, da tua sala, e ler alguns versículos bíblicos, você vai ser muito mais edificado. Oração, jejum e palavra. Regra infalível para a salvação e a vida eterna. Deus abençoe. É isso aí, pastor. Né?